Começando mais um simulado do módulo 6 da CPA 10. Antes de mais nada, siga no mercado financeiro caso você não siga ainda e vamos começar. Instrumentos de renda fixa e renda variável, 8 a 13 questões, 15 a 25% da sua prova. Questão 27. Responsável pelo recolhimento de IR quando se compra ações. A. O próprio investidor via DARF. B. Administrador do fundo. C. B3. D. Custodiante. Quem é o responsável nessa questão pelo recolhimento do imposto de renda, no caso de compra de ações? Quando você está comprando uma ação, o responsável por recolher o imposto de renda é o próprio investidor. Então é a alternativa A. E como que funciona isso, né? Tem alguns critérios. Por exemplo, para você pagar o imposto de renda, o primeiro ponto importante é que você tenha lucro na operação. O segundo ponto é que se for uma compra onde você comprou no dia e você vendeu a partir do próximo dia, ou seja, uma operação não day trade, então nesse caso, você, se tiver um lucro e se você vendeu mais do que 20 mil reais naquele mês, você já vai ter que fazer uma DARF. E essa DARF é de quanto? É uma DARF que você vai ter que fazer, pagar um IR de 15% sobre o rendimento. E qual que é a data limite para o pagamento de DARF? Vamos explicar aqui com um exemplo. Você comprou a Vale no dia 1 de janeiro e você gastou 20 mil reais. No dia 9 de janeiro, você vendeu a Vale por 25 mil reais. O seu lucro na operação foi de 5 mil reais. Então o imposto de renda vai ser em cima desses 5 mil reais. E você vai ter que fazer a DARF até o último dia útil subsequente do mês em que você finalizou a operação. O que significa? Você finalizou a operação em janeiro, em qualquer data, você vai ter até o último dia útil de fevereiro. Vamos imaginar que dia 28 é o último dia útil. Você vai ter que fazer a DARF até o dia 28 do 02. Se você tivesse feito a operação até o dia, sei lá, fosse em fevereiro, você teria até o dia útil de março e por aí vai. A alternativa A é a correta. Questão 28. Joelma compra uma NTNF com juros semestrais 2027. Sobre a tributação. A. Não tem por ter juros semestrais. B. Ocorre no vencimento por ser um título bullet. C. Ocorre no pagamento dos juros semestrais e no vencimento conforme tabela progressiva. D. Ocorre no pagamento dos juros semestrais e no vencimento conforme tabela regressiva. Essa questão aqui está falando do título público chamado NTNF. Qual que é esse título público? Esse título público ele é um pré-fixado e ele tem pagamento de cupom semestral, né? A NTNF. Vamos para as opções. Não tem, sobre a tributação, não tem por ter juros semestrais. Errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque, mesmo se ele não tivesse pagamento de juros semestrais, de cupom, né, ele teria tributação de qualquer forma, mas não é o caso. Ocorre no vencimento por ser um título bullet. Não, o que é um título bullet? Bullet é bala. Significa que você comprou um ativo aqui e você vai receber tudo apenas no final, né? Esse é o título bullet, por isso que é chamado de bala, no final. Não é o caso aqui. A NTNF, como a gente já sabe, ela tem pagamentos semestrais de juros que vão sendo antecipados para o investidor. Então, essa resposta aqui já está errada também. Agora a gente tem duas que falam, ocorre no pagamento dos juros semestrais e no vencimento. Um fala conforme tabela progressiva e a outra conforme tabela regressiva. A correta nesse caso é a alternativa D, porque sabemos que na renda fixa ela tem uma incidência de tabela regressiva e isso vai incidir tanto em cima desses cupons, né? Vai incidir tanto em cima desses cupons, quanto também no vencimento da aplicação sobre os rendimentos. E como que funciona essa tabela regressiva? Então a tabela regressiva de renda fixa, ela é uma só. Quando se fala de investimentos, tirando produtos previdenciários, tem uma tabela um pouco diferente. Então, caso você resgate antes de 180 dias, 22,5
20,5%. Se você resgatou de 181 a 360 dias, 20%. De 361 dias a 720 dias, 17,5%. E mais de 720 dias, 15%, que é a menor alíquota. Dá para fazer uma relação mais ou menos assim, antes de 6 meses, de 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 2 anos e mais de 2 anos. Resposta D de dado é a correta. Questão 29. Caso o cliente queira um produto com proteção do FGC e isento para a pessoa física, deve escolher A. Tesouro Direto, B. LCI e LCA, C. LCI e LFSN, D. Debêntures incentivadas. Essa questão está perguntando qual que é o melhor investimento para uma pessoa física se ele quiser proteção do FGC e fazer a elisão fiscal, ou seja, evitar o imposto de renda. A gente tem que encontrar aqui os títulos que proporcionam essas duas coisas. Então vamos para as alternativas. Tesouro Direto não. Tesouro Direto é a plataforma de negociação que permite que a pessoa física compre títulos públicos. Então nem ativo ela é. B. LCI e LCA. Essa questão aqui está correta. Se não tiver outra mais completa, a alternativa B é a resposta. C. LCI e LFSN, ou seja, as letras financeiras subordinadas. Letra financeira subordinada é renda fixa, mas não tem FGC. Debêntures incentivadas são emitidas por empresas, logo não tem FGC, porque o critério para ter o fundo garantidor de crédito, primeiro, ele tem que ser de emissão bancária ou financeira. E, além disso, normalmente produtos que de alguma forma incentivam a atividade imobiliária, do agronegócio ou de estruturas, ela tem isenção de imposto de renda. Nesse caso, LCI e LCA é a resposta correta. Questão 30. Sobre debêntures. A. Sua rentabilidade pode ser repactuada mediante cláusula na escritura. B. Dá direito a voto aos debenturistas nas AGs. C. Possui participação nos lucros da empresa emissora. D. Sob hipótese alguma pode ser convertida em ações. Essa questão aqui está falando sobre as debêntures. Vamos começar na alternativa D para A e analisar cada uma. Sob hipótese alguma pode ser convertida em ações. Está errado. Existem debêntures conversíveis. Essas debêntures elas podem ser conversíveis em ações ao final. Ou seja, existe uma opção de, em vez de você devolver o dinheiro, você faz o pagamento em ações. Possui participação nos lucros da empresa emissora. Aqui ele está falando do credor, que é o investidor, que ele tem participação nos lucros da empresa. Isso aqui é uma característica muito mais do acionista. Então está errado. Dá direito a voto aos debenturistas, essa aqui também não, porque é como se fosse a debênture é um título onde você é um credor. Da mesma forma que você é um credor, quando você compra um CDB e você não tem direito a voto na instituição financeira, você não vai ter na empresa. E a sua rentabilidade pode ser repactuada mediante uma cláusula na escritura. O que quer dizer esse termo repactuado? Repactuado é uma mudança no que foi pactuado antes, uma mudança no acordo. Então a rentabilidade ela pode ser alterada se tiver uma cláusula na escritura explicando exatamente os motivos ou quais serão as características para essa repactuação ou alteração da rentabilidade. A alternativa A é a correta. Questão 31. Se um cliente adquirir uma LFT via Tesouro Direto, terá o rendimento A. Creditado no vencimento, atualizado pelo CDI, além de ter a possibilidade de liquidez diária. B. Creditado no vencimento, atualizado pelo CDI, sem a possibilidade de resgate antecipado. C. Creditado no vencimento, atualizada pela taxa Selic, além de ter a possibilidade de liquidez diária. D. Creditado no vencimento, atualizada pela taxa Selic, sem a possibilidade de resgate antecipado. Essa questão está falando do título público também, pós-fixado, a LFT. A LFT, como a gente sabe, é o Tesouro Selic, também conhecido, né? Ele segue a Selic. Então, ele está perguntando qual que vai ser o rendimento. O rendimento vai ser creditado no vencimento, atualizado pelo CDI, além de ter a possibilidade de liquidez diária? Não. Por quê? Primeira coisa, atualizada pelo CDI. Embora o CDI seja a taxa de juros interbancária, a LFT é um título público. Então a gente sabe que título público é atualizado pela taxa Selic diretamente. Logo, a alternativa B, que está com essa alternativa, também está errada. Aqui a gente tem creditado no vencimento, ok? Atualizada pela Selic, além de ter a possibilidade de liquidez diária.
Essa alternativa C é a correta. Vamos ver onde está o erro da última. Acreditado no vencimento, atualizado pela Selic, sem possibilidade de resgate antecipado. Errado. Todos os títulos públicos têm liquidez diária. Questão 32. Percentual mínimo do lucro líquido que a companhia aberta listada em bolsa deve distribuir em forma de dividendos. A. 10%, B. 15%, C. 20%, D. 25%. Essa questão é uma questão conceitual. Quando ela cai na prova, é até fácil de acertar. O percentual mínimo do lucro líquido que a companhia aberta listada em bolsa deve distribuir em forma de dividendos é de 25%. Alternativa D de dado. Questão 33. Atualmente, a liquidação física e financeira de ações e fundos imobiliários no mercado secundário ocorre em A. D mais 1, B. D mais 2, C. D mais 3, D. D mais 4. Essa questão aqui está falando da liquidação financeira das ações e dos fundos imobiliários no mercado secundário. Ou seja, quando você entra no home broker e compra ações ou fundos imobiliários, ou quando você pede para o assessor enviar uma ordem para você comprar alguma ação ou fundo imobiliário, o que vai acontecer? Quando você pedir o resgate da ação, quero vender a ação porque eu tive lucro ou quero sair do fundo imobiliário, em quanto tempo você vai poder utilizar aquele dinheiro? Antigamente era em D mais 3, porém isso mudou e hoje é feito em D mais 2. A alternativa é a B de bola. E o que significa D mais 2? D é sempre o dia de hoje. Ou seja, você pediu o resgate hoje em D mais 2 dias úteis. Então, se hoje é uma segunda-feira, o que vai acontecer? Quando que você vai ter esse dinheiro de volta? Você vai contar o dia de hoje mais 2 dias úteis. Ou seja, segunda é hoje, terça, na quarta-feira, que é o segundo dia útil, é quando você poderá resgatar o dinheiro e utilizá-lo. Questão 34. No caso de uma debênture, quem é o responsável pelo recolhimento do IR? A. O administrador do fundo, que faz o recolhimento na fonte. B. Empresa emissora via DARF. C. Banco emissor da debênture. D. Empresa emissora que paga o rendimento. Essa aqui está falando no caso de uma debênture. Quem que é o responsável pelo recolhimento do imposto de renda? Vamos para as alternativas. O administrador do fundo que faz o recolhimento na fonte. Errado, a gente não está falando de um fundo, a gente está falando da renda fixa debênture diretamente. Se fosse um fundo de debênture, tudo bem, seria o administrador que faria o recolhimento na fonte. Empresa emissora via DARF. Não, isso aqui não tem nada a ver. Quem faz o pagamento via DARF normalmente é o investidor quando atua em ações, fundos imobiliários, no mercado de renda variável. Banco emissor da debênture. Banco não emite debênture. SA emite debênture. Empresas. Então, a alternativa D de dado é a resposta. A empresa emissora que vai pagar o rendimento é quem também é a responsável pelo recolhimento do imposto de renda. E essa é a correta. Questão 35. Se o cliente deseja ter rendimento de juro real garantido, deve deixar até o vencimento qual dos títulos? A. NTNF, B. NTNB principal, C. LFT, D. LTN. Essa questão aqui está abrangendo também algumas alternativas de títulos públicos federais. E o que o cliente deseja é um juro real garantido. Então, o que é esse juro real antes de mais nada? O juro real é aquele juro que excede a inflação. Então, a gente tem a inflação, que está em 5%, e eu tenho um título que está me garantindo a inflação mais 3% ao ano. Qual que é o juro real nesse caso? Se ele está me garantindo a inflação, e ele vai me pagar mais 3% acima dela, independente de onde a inflação esteja, logo a gente entende que o nosso juro real neste investimento, nesse ativo, é de 3%. É o que a gente está ganhando acima da inflação. Agora a gente tem que achar qual desses títulos permite que a gente tenha esse rendimento de inflação mais uma taxa garantido. A NTNF, errado. NTF é um título pré-fixado. O que ela faz? Um pré-fixado, imagina o seguinte, ela está te prometendo 10% ao ano. Você vai ganhar 10% ao ano. E aí você vai falar, poxa, mas se a inflação está 5, exato, mas e se a inflação tiver 11? Aí você já está com menos 1 de juro real. Você está perdendo para ela. BNTNB principal. Essa aqui é a correta no caso, porque dessas opções é a única que tem IPCA mais uma taxa garantida. Ou seja, ela vai ter um juro real garantido. LFT é um pós-fixado, vai seguir a Selic.
aonde quer que ela esteja. E a LTN também é um título pré-fixado igual à alternativa A, com a diferença de que não tem cupom e a NTNF tem cupom semestral. Questão 36. Tem rentabilidade de um título público pós-fixado a Selic. A. LFT, B. LTN, C. NTNB, D. NTNF. Quais desses títulos essa questão está perguntando que tem uma rentabilidade pós-fixada a Selic? Então vamos entender cada um dos títulos aqui. Vamos de baixo para cima, NTNF, e vamos pegar também a LTN, porque essas duas aqui, tanto essa quanto esta, elas são pré-fixadas. Qual que é a diferença entre elas? É que uma paga cupom e a outra não. A LTN não paga cupom. A NTF paga cupom. Então, elas não são pós-fixadas a Selic, porque um pré-fixado você vai travar uma taxa, por exemplo, de 10% ao ano. Você vai ganhar aquilo ali até o vencimento, se você mantiver o título até o vencimento. Agora vamos para NTNB. O que é uma NTNB? A NTNB é um título que te garante a inflação, o IPCA. Ele vai te pagar a inflação mais uma taxa pré-fixada, vamos imaginar mais 3% ao ano, por exemplo. Então ela não é pós-fixada a Selic, mas ao IPCA. Logo, a única alternativa que nos resta é a LFT, que é pós-fixada a Selic. Questão 37. O banco oferece uma LCA a uma taxa pós-fixada ao CDI. Pode-se dizer que a rentabilidade será atrelada ao juro real, B. O valor resgatado será variável conforme data de resgate do investidor, C. A rentabilidade será atrelada à variação do CDI, D. A rentabilidade será atrelada à variação pré-fixada. Essa questão está falando de uma LCA de um banco. E essa LCA ela paga uma taxa pós-fixada ao CDI. Então é uma LCA pós-fixada. O que podemos dizer em relação a ela? A rentabilidade será atrelada ao juro real? Não. Juro real é quando você está falando de inflação. IPCA é o que excede a inflação. O valor resgatado será variável conforme a data de resgate do investidor? Essa aqui também não. Por quê? Porque ele entrou aqui numa LCA e ele falou assim, olha, essa LCA vai te dar 100% do CDI. Perfeito. Então, independente de onde o CDI estiver, ele vai dar 100% dela, de forma isenta para a pessoa física, inclusive. A rentabilidade será atrelada à variação do CDI? A alternativa C é a correta. É exatamente isso que a gente falou. A rentabilidade será atrelada à variação pré-fixada? Não, porque é um pós-fixado e não um pré-fixado. Questão 38. Sobre os JCPs, juros sobre capital próprio. A. Se originam a partir de lucros retidos e alíquota conforme tabela progressiva. B. Se originam a partir de lucros retidos e alíquota única de IR de 15%. C. Se originam a partir de lucros retidos e alíquota conforme tabela regressiva. D. Por serem o lucro da empresa, são isentos de IR. Essa questão está falando sobre o juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio, ele é quando você tem uma ação, dizer que o Itaú, ITUB4, ela vai pagar um juros sobre capital próprio. Por que a empresa decide fazer juros sobre capital próprio em lugar de dividendos? Porque a empresa pode utilizar como se fosse uma despesa e assim ela vai ter um benefício fiscal. Para a pessoa física, o JCP também vai ter uma alíquota na fonte de 15% quando ele receber isso da empresa como forma de provento. Vamos para as alternativas. Se origina a partir de lucros retidos, ok, e alíquota conforme tabela progressiva. Errado. Se origina a partir de lucros retidos e alíquota única de R de 15%. Essa aqui é a alternativa correta, vamos ver as outras. Se origina a partir de lucros retidos e alíquota conforme tabela regressiva, também é errado. Por ser o lucro da empresa, são isentos de IR, estão errados, porque aqui está falando dos dividendos. Questão 39. Wilson aplicou em uma debênture por 181 dias, o que gerou um lucro de R$ 421 mil. Sobre a tributação, 1. Será de 15%, pois é regressivo de acordo com o prazo. 2. A base de cálculo é o rendimento da operação. 3. A emissora é a responsável por reter na fonte o IR devido. Estão corretos A. 1 e 3, B. 2 e 3, C. Apenas 1, D. Todas. Então essa questão está falando que o Wilson aplicou numa debênture por apenas 181 dias e gerou um lucro de R$ 421 mil nesse período. Sobre a tributação, o que aconteceu? Tá, uma debênture, ela tem que tipo de tributação? A debênture ela é emitida por uma empresa.
e ela é considerada uma renda fixa. A renda fixa tem a tributação de acordo com aquela tabelinha. Então a tabela regressiva de imposto de renda para renda fixa é essa aqui. Se você resgata o produto antes de 180 dias, é de 22,5%. Se você resgata de 181 dias a 360, de 20%. 361 dias a 720 dias, 17,5%. E mais de 720 dias, 15%. Vamos para as alternativas para avaliar então. A 1 será de 15%, pois é regressivo de acordo com o prazo. É regressivo de acordo com o prazo, mas ele tirou em 180 dias. Então a alíquota incidente está aqui dentro. É de 20% e não de 15%. Essa alternativa logo está errada. A base de cálculo é o rendimento da operação, correto. Você vai ser tributado em cima do lucro. Se ele teve um lucro de R$ 421 mil, ele vai ter uma alíquota na fonte de 20% em cima disso. E a emissora é responsável por reter na fonte o IR devido. Sim, a emissora, no caso, é a empresa que emitiu a debenture. Então, estão corretas as alternativas 2 e 3, que é a B de bola. Questão 40. No split ou desdobramento. A. Os sócios vão perder sua participação no capital. B. Os sócios vão ganhar sua participação no capital. C. Nada ocorre em relação à liquidez. D. Os sócios mantêm sua participação no capital da sociedade. Essa questão está falando do split ou desdobramento. Vamos entender o que é o split ou desdobramento. A gente tem uma ação na B3, que é a Magazine Luiza, MGLU3. E vamos dizer que em 2014, por exemplo, uma ação estava valendo R$ 60. Em 2021, a ação estava valendo o equivalente a R$ 600. O que está acontecendo nesse caso aqui? Para o investidor pessoa física, ficou muito mais caro você comprar o lote padrão de 100. Por quê? Porque antes você comprava um lote padrão de 100, você ia gastar ainda o equivalente a R$ 6 mil, o que já é um valor considerável para você ter apenas um lote padrão. Só que agora, se você comprar esses mesmos lote padrão de 100, quanto que você vai ter que desembolsar? R$ 60 mil, mais um zero. Ou seja, fica muito pesado. E isso faz com que menos investidores vão investir. Pensando nisso, e quando a demanda é muito alta, a empresa ela começa a ficar preocupada porque não está sendo atrativo para o investidor um valor tão alto. Então ela vai realizar o chamado split. Por exemplo, se for um split de 2 para 1, ele vai ter que diminuir o preço por 2 e vai aumentar a quantidade de ações por 2. E se for um split de 10 para 1, a proporção agora é que ele vai ter que o preço vai ser dividido por 10 e o número de ações vai ser multiplicado por 10. Qual que é a implicação disso? Em termos de participação, não vai mudar nada para a pessoa. Né? A pessoa hoje ela tem Magazine Luiza, no dia seguinte o que vai acontecer? Ela vai ver que o número de ações dela multiplicou por aquele número, mas o valor da ação diminuiu pela mesma quantidade. Então, no split de 10 para 1, o que vai acontecer? Agora, o preço da ação ela vai ser dividido por 10. E uma vez que você dividiu isso aqui por 10, o valor da ação volta a ser R$ 60, o que ficou atrativo. E o número de ações vai ser multiplicado por 10. Então, se tinha 100 ações, o investidor, agora ele vai ter 1.000 ações. Nesse caso, nada mudou, porque se você multiplicar 100 por 600, vai dar 60 mil. Se você multiplicar 60 por 1.000, vai dar 60 mil de qualquer forma. Então, vamos ver as alternativas em relação ao split ou desdobramento. Os sócios vão perder a sua participação no capital? Não. Os sócios vão ganhar sua participação no capital? Não. Em termos de alteração na participação, nada muda, porque ao passo que o valor da ação cai, ele multiplica na outra ponta a quantidade de cotas que você tem. Nada ocorre em relação à liquidez? Errado. A liquidez ela vai aumentar. Você vai ter mais ações sendo negociadas, mais gente comprando e vendendo. Logo, a alternativa D, os sócios mantêm a sua participação no capital social da sociedade. Questão 41. Em operações de ações day trade, qual o IR e IRRF, respectivamente? A. 20% e 0,005%. B. 20% e 1%. C. 15% e 0,005%. C. 15% e 1%. Essa questão está falando de operações de day trade. E qual que é
o IR e o imposto retido na fonte, ou IRRF, respectivamente. E o que é uma operação day trade? Operação day trade é aquela operação onde você faz a compra e a venda, ou a venda e a compra no mesmo dia. Por isso que é chamado de day trade, um trade no dia. O day trade, ao contrário do swing trade, que é aquela operação onde você compra hoje e a partir de amanhã, em qualquer data, você se desfaz da operação, ela tem um diferencial. No swing trade, por exemplo, se você vender menos do que 20 mil reais no mês, com lucro, você fica isento de IR. E aqui, na operação day trade, você não tem essa questão dos 20 mil. Se você fez lucro, você vai ser tributado. Qual que é o imposto de renda de uma operação de day trade? É de 20% em cima do lucro. De um swing trade, é de 15% em cima do lucro. Qual que é o imposto de renda retido na fonte para operações day trade? É de 1%, é o chamado dedo duro. E o imposto de renda retido na fonte de uma operação de swing trade é de 0,005%. Então, qual que é a alternativa do day trade aqui? É a B de bola. Questão 42. ISA faz as seguintes movimentações com ações. 1. Compra R$1.000 em 5 do 11 e vende em 1 do 12 por R$2.000. Lucro de R$1.000. 2. Compra R$15.000 em 15 do 11 e vende em 1 do 12 por R$16.000. Lucro de R$1.000. 3. Compra R$5.000 em 2 do 12 e vende em 10 do 12 por R$9.000. Lucro de R$4.000. Em relação ao IR. A. Deve recolher via DARF a alíquota de 15% até o último dia útil de janeiro. B. Deve recolher via DARF a alíquota de 20% até o último dia útil de janeiro. C. Deve recolher via DARF a alíquota de 15% até o último dia útil de dezembro. D. Fica isenta, pois vendeu abaixo de R$20.000 no mesmo mês, apesar de ter tido lucro. Essa questão aqui, a gente vai ter que fazer uma continha básica. Está falando que a ISA fez algumas movimentações com ações em datas determinadas e o quanto ela conseguiu de lucro. Então, para ficar um pouquinho mais claro, eu coloquei aqui as datas em que ela comprou dentro do mesmo mês. Então, o que está acontecendo? No dia 5 do 11, ela comprou o equivalente a R$1.000. No dia 15 do 11, ela comprou mais R$15.000 em ações. Então, no total, ela comprou aqui R$16.000 de compra. Já no mês do 12 de dezembro, ela vendeu 2.000 e depois ela vendeu R$16.000 no mesmo dia. Significa que o total de venda aqui foi de R$18.000. E na data do dia 2 do 12, ela comprou mais 5.000 e vendeu 9.000 no dia 10 do 12. Então vamos ver o quanto de lucro ela fez na operação para ver que tipo de imposto de renda vai incidir. Se ela fez essas compras no mês 11 do dia e somou R$16.000, isso não quer dizer nada, ela comprou. O que importa é quando ela vendeu. Então ela vendeu aqui no mês 12 o equivalente a R$18.000. Só que aqui também no dia 10 do 12, que está no mês 12, ela vendeu R$9.000. Ou seja, a gente tem que somar essas duas vendas que foram feitas dentro do mesmo mês. Então se a gente soma essas duas vendas aqui, 18.000 mais 9.000, a gente está falando que ela vendeu no mês 12 o equivalente a R$27.000. R$27.000 já está passando daquele limite dos R$20.000 de venda no mês. Então ela vai ter que fazer o imposto de renda, vai ter que pagar uma DARF de qualquer jeito. Agora ela vai pagar DARF em relação a qual alíquota? E aí é muito simples, basta a gente pegar e somar o que ela comprou, 16.000, mais 5.000, que vai dar nesse caso R$21.000. E se ela vendeu o equivalente a 27, o lucro que ela teve foi de... O lucro da operação é igual a R$6.000. Vamos ver as alternativas agora. Deve recolher via DARF a alíquota de 15% até o último dia útil de janeiro? Essa resposta aqui é a correta, na verdade, né? Porque se ela encerrou as operações, vendeu no mês 12, ela tem até o último dia útil subsequente para pagar uma DARF de 15%, que é a DARF do mercado de ações, sobre o rendimento. Vamos ver as outras. Deve recolher DARF de 20% não, porque não é operação day trade. Deve recolher DARF de 15% até o dia útil de dezembro, também não. É o último mês subsequente, o próximo. Fica isenta, pois vendeu abaixo de 20.000, também não. Vendeu 27.000. Alternativa A é a resposta.
Questão 43. Pamela tinha ações da Vale e recebeu novas ações oriundas da capitalização de reservas proveniente de lucros. Ela recebeu em forma de A. Split, B. Implit, C. JCP, D. Bonificação. Essa questão está falando da Pamela, que ela tinha ações da Vale e recebeu novas ações oriundas da capitalização de reservas provenientes de lucro. Então, ela recebeu isso em forma de qual tipo de provento? Essa questão aqui tem uma alternativa só, mas vamos ver cada uma delas. Ela recebeu em forma de split, isso aqui não é forma de recebimento. O split ou desdobramento é quando a empresa quer aumentar a liquidez da empresa, então ela diminui o preço da ação e multiplica a quantidade de cotas. O implit é o oposto do split, né? A ação agora está valendo alguns centavos, é chamada penny stock. Então o que a empresa vai fazer? Ela vai fazer o oposto, ela vai diminuir a quantidade de ativos e vai aumentar o valor daquela empresa. Até porque para se listar em bolsa você não pode ficar valendo abaixo de R$ 1. JCP é um tipo de provento onde a empresa ela tem um benefício fiscal, então ela paga como se ela paga os acionistas que vão ser tributados a 15%, mas não é o caso aqui, porque aqui ele está falando de uma coisa, que recebeu novas ações. Então o JCP vem em forma de dinheiro e bonificação de ações podem ser recebimentos em forma de ação, a alternativa D é a correta. Questão 44. É o risco de títulos públicos pré-fixados como LTN e NTNF. A. Risco de variação no IPCA. B. Risco de variação na taxa de juros para cima. C. Risco de variação na taxa de juros para baixo. D. Risco de variação do IGPM. Aqui está falando dos dois títulos públicos pré-fixados. Tanto a LTN quanto a NTF são prés, ou seja, você define uma taxa 10% ao ano, quanto você vai ganhar se você ficar até o vencimento. Só que na zona intermediária, o que vai acontecer com o ativo, né? O ativo, a LTN e a NTNF, durante o dia até o vencimento, ela vai fazendo isso aqui. Ela vai oscilando todos os dias de forma rápida. E se você ficar até o vencimento, pouco importa essa oscilação, você vai ganhar o prometido, 10% ao ano nesse exemplo. Isso aqui é a marcação a mercado do ativo, ele é precificado todo dia ao valor justo, de acordo com a oferta e demanda do papel. Vamos para as alternativas para entender o que pode acontecer. Qual que é o principal risco desses títulos? Risco de variação no IPCA? Não, porque não tem o IPCA diretamente. Né? Títulos que têm IPCA são NTNBs. Embora o risco indireto seja, porque se a inflação estiver muito alta, a taxa de juros deve subir para conter, mas não é isso que vem ao caso aqui. Risco de variação do IGPM nessa alternativa D? Também não, porque IGPM é inflação. Então só sobraram duas coisas. Risco de variação na taxa de juros, e é isso que vai impactar positivamente ou negativamente. Agora, vai impactar negativamente o juro subir para cima? O risco é o juro subir ou o risco é o juro cair? E nesse caso é contraintuitivo, mas o risco é o juro subir, porque quando os juros sobem, o preço unitário que você comprou, a sua PU, ela desvaloriza. Então, é o oposto. Se a taxa de juros subir, o que vai acontecer se você tiver o ativo? Ele vai cair. E se a taxa de juros cair, acontece o oposto. Então, aqui na queda dos juros, você ganha. E na subida dos juros, você perde. Então, a alternativa é a variação na taxa de juros para cima. Questão 45. Quando uma ação PN preferencial pode adquirir direito ao voto? A. Se a empresa fechar seu capital. B. Se a empresa ficar 3 exercícios seguidos, meses, sem distribuir dividendos. C. Se a empresa ficar 3 exercícios seguidos, anos, sem distribuir dividendos. D. Se a empresa distribuir dividendos de acordo com a legislação. Essa questão está falando do mercado de ações, quando que uma ação preferencial pode adquirir direito ao voto. O que acontece? Normalmente, a ação que tem direito a voto é a ação ON, de voto. E a ação preferencial, ela tem preferência nos dividendos. Só que existe uma exceção onde a preferencial pode adquirir o direito a voto. Qual que é ela? Se a empresa fechar o capital? Não. Se a empresa ficar 3 exercícios seguidos, em meses, sem distribuir dividendos? 3 exercícios está correto, porém não são meses a contabilidade, são anos. Se a empresa ficar 3 exercícios seguidos, 3 anos sem distribuir dividendos, essa é a correta. Aí ela ganha direito a voto. Se a empresa distribui dividendos de acordo com a legislação, isso aqui não tem nada a ver. Alternativa C de casa. Questão 46. Os títulos públicos federais são emitidos: A. CEF, B. Bacen, C. Pelo Tesouro Nacional, D. SFN. Bom, aqui é uma questão que pode confundir um pouco. Quem emite título público federal?
E muita gente imagina que é o Banco Central, mas não, é o Tesouro Nacional. Então a alternativa é a C de casa. CEF é a Caixa Econômica, não tem nada a ver, e o Sistema Financeiro Nacional é aquele grande sistema ao qual todos estão inclusos. Questão 47. Sobre LCIs. A. Emitidas por empresas. B. São lastreadas em financiamento imobiliário e têm prazo mínimo de 90 dias. C. Emitidas por empresas que realizam construções de imóveis. D. Não tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Essa questão está falando sobre as letras de crédito imobiliárias. Vamos ver as alternativas para entender qual que é a correta. Emitida por empresa, a gente sabe que está errado. São emitidas por bancos. São lastreadas em financiamento imobiliário e tem prazo mínimo de 90 dias. Essa aqui aparentemente é a correta porque essa opção, a totalidade dela está ok. Emitida por empresas que realizam construção de imóveis? Não, já vimos que não é uma empresa que emite. D. Não tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, está errado. Ele tem a proteção do FGC, até R$ 250 mil por CPF e instituição financeira. Questão 48. Como uma empresa do setor de infraestrutura pode captar recursos através de dívida de longo prazo? A. Ações do mercado primário. B. Debentures. C. Commercial papers ou notas promissórias. D. LCA. Essa questão 48 ela pode confundir um pouco, porque ele está falando que é uma empresa do setor de infraestrutura quer captar recursos através de dívida de longo prazo. Quando a gente está falando de dívida de longo prazo, a gente está falando que queremos encontrar um credor, ou seja, um investidor que vai emprestar esse recurso para a gente. E o que ele tem que emitir para isso? Vamos para as alternativas para entender. Ações no mercado primário. Não. Essa está errada porque quando você emite ação, você está buscando sócios. Então ela sai de onde a ação e a dívida? Então você tem uma estrutura onde você tem os ativos, os passivos, que são as dívidas, e o patrimônio líquido. Quando a empresa emite uma ação, está saindo daqui. Então essa não é a questão correta. Quando a empresa emite dívidas, ela é um passivo. Só que como que uma empresa que uma empresa ela emite para pegar esses dinheiros? A alternativa B são as debêntures. Porque a debênture é uma dívida de longo prazo. E, como ele falou, setor de infraestrutura também, a gente pode imaginar que tem que ser uma dívida mais longa. Ele não pode ser uma commercial paper ou uma nota promissória, por exemplo. Por quê? Porque essa aqui é uma dívida de curto prazo. E a LCA também não, porque não é uma empresa que emite, é um banco ou uma financeira. Questão 49. Definição de ação de uma empresa listada em bolsa. A. Representativos da fração do capital social de uma companhia. B. Ativos que garantem o maior rendimento possível com baixo risco. C. Ativos que garantem o maior rendimento possível com alto risco. D. Representativos dos direitos de voto nas assembleias da companhia. Nessa questão ele está perguntando qual que é a definição de ação. Vamos ver as alternativas, começar de baixo para cima, vendo cada uma. D. Representativos dos direitos de voto nas assembleias da companhia. Não necessariamente, porque se você tiver ações PN de uma empresa, você tem preferência por dividendo e não direito a voto. C. Ativos que garantem o maior rendimento possível. Quando fala de garantir rendimento, a gente já pode eliminar, porque isso não existe. Então, só pode ser a alternativa A de amor, representativos da fração do capital social de uma companhia. E é isso. A ação ela é menor, é uma fração de sociedade. Quando você compra uma ação da Vale do Rio Doce na B3, você se tornou sócio. E para isso você tem que ter ações. Questão 50. Qual o conceito de ganho de capital? A. Não ter rendimento. B. Ganhar em produtos de loteria. C. Ter um rendimento acima do valor da aplicação. D. Ter um rendimento abaixo do valor da aplicação. Essa questão está falando do conceito de ganho de capital. Ela é bem simples, né? O que é o ganho de capital? Você aplicou num ativo R$100 hoje e amanhã esse ativo está valendo R$110. O que aconteceu? Você teve um ganho de capital de 10% ou R$10. Vamos para as alternativas. Não ter rendimento? Errado. Ganhar em produtos de loteria? Não é o conceito. Você teve ganho de capital, mas o conceito de ganho de capital não é este. Ter um rendimento acima do valor da aplicação, a alternativa C de casa é a correta, e a D, ter rendimento abaixo do valor da aplicação, está errado.
Questão 51. Qual a diferença entre uma debênture para um CDB? A. Não tem diferença. B. É um título de dívida emitido por bancos. C. É um título de dívida emitido por empresa aberta. D. É um título que não tem isenção de IR, ao contrário do CDB. Essa questão está falando das diferenças entre uma debênture e um CDB. Ambos são estruturas de renda fixa. Vamos elencar alguns diferenciais entre as duas? Uma debênture, por exemplo, é emitida por empresas. Um CDB é emitido por bancos. Uma debênture, ela tem, se for incentivada, tem isenção de IR. Já os bancos têm o IR regressivo. Uma debênture não tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito. O CDB ele tem a proteção. Então, vamos ver se tem alguma alternativa que a gente já mata só com isso. Não tem diferença? Errado, elas são diferentes. É um título de dívida emitido por bancos. Então, a debênture é um título de dívida emitido por banco? Não, é o contrário. É um título de dívida emitido por uma empresa aberta? Sim, pode ser uma empresa aberta, pode ser fechada também. Se é a correta, provavelmente, vamos para a última. É um título que não tem isenção de IR, ao contrário do CDB. Tá? Ao contrário aqui, né? Quem tem isenção de IR é a debênture e o CDB não tem, C de casa. Questão 52. Em uma bonificação de ações, o acionista A. tem o direito de subscrever novas cotas para que não seja diluído em sua participação. B. recebe sem custo certo número de ações, pois a empresa está captando novos recursos. C. recebe sem custo certo número de debêntures e juros. D. recebe sem custo certo número de ações. Essa questão está falando da bonificação de ações. Vamos ver as alternativas? O acionista terá o direito de subscrever novas cotas para que não seja diluído. Isso aqui ele não está falando da bonificação, ele está falando da subscrição. Recebe sem custo certo número de ações. Ok, está correta essa parte. Pois a empresa está captando novos recursos? Não. O que acontece é que há um aumento no capital por incorporação de reservas. Então essa aqui está errada também, não é captação de recursos. Recebe sem custo certo número de debêntures e juros? Não, nada a ver essa questão. Logo, a alternativa certa é a alternativa D. Ele vai receber sem custo um certo número de ações proporcional às ações que ele já tem. Questão 53. A Magazine Luiza valorizou de R$ 80 para R$ 600 por ação. A empresa deseja aumentar sua liquidez para atrair novos investidores. O que deve fazer? A. Implit. B. Split. C. Grupamento. D. IPO. Essa questão 53 está falando que as ações da Magazine Luiza valorizaram de R$ 80 para R$ 600. E a empresa deseja aumentar sua liquidez para atrair novos investidores. O que ela deve fazer? Vamos para as alternativas, depois a gente explica um pouquinho. É o Implit? Não. O Implit, na verdade, é o contrário, né? A ação está valendo abaixo de R$ 1 normalmente. E para evitar a oscilação, a volatilidade de preços, por ela estar valendo tão pouco, ela vai fazer o tal do Implit, que é deixar o valor da ação maior e diminuir pela metade a quantidade de ações negociadas. Grupamento, a gente pode riscar porque o grupamento é a mesma coisa que Split. E a IPO é a oferta inicial, é quando as ações vão ser negociadas pela primeira vez no mercado de bolsa, por exemplo. Então a alternativa que sobra é o Split ou desdobramento. Como que ele funciona? Imagina o seguinte, você tem 100 ações da Magazine Luiza, valendo R$ 80. O outro investidor que quiser comprar 100 ações a partir de hoje, essas mesmas ações ele vai pagar quanto? R$ 600. Ou seja, começa a ficar muito alto o valor e a atratividade cai. A procura pelo investidor vai cair, porque se antes você podia comprar 100 lotes por 80, agora você tem que gastar 600, por exemplo. Então o que a empresa pode fazer para deixar ela mais atrativa? O que ela pode fazer, por exemplo, é fazer um split aumentando o número de ações para 4, de 1 para 4. Então o que vai acontecer com você? Hoje as suas 100 ações estão valendo R$ 600 e a empresa fez esse split, aumentando de uma ação para 4. Essas ações vão ser multiplicadas por 4. Agora você tem 400 ações. 400 ações valendo R$ 600 cada? Não, aí que está. Esses R$ 600, ele quer deixar esse valor menor. Então, ao passo que você aumentou em 4 vezes a sua quantidade, o preço vai ser dividido por 4. Ou seja, agora as ações não valem mais 600, valem 150. Para você não mudou nada. A diferença é que agora você tem 400 ações valendo R$ 150 cada, em lugar de você ter 100 ações valendo R$ 600 cada. Em ambos,
o valor total vai ser de 60 mil reais. Para o investidor, isso não mudou nada. A alternativa B de bola é a resposta correta. Finalizamos dessa forma mais uma bateria de simulados do módulo 6 da CPA 10. Até a próxima!